Olá, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a todos, todas. É, bom, a gente vai dar início à nossa segunda aula sobre fundraising com a Ana. Vamos aprofundar mais a primeira aula que a gente teve, já foi super interessante. A gente queria pedir só se vocês puderem escrever o nome de vocês no chat e a organização que vocês fazem parte. E com isso, acho que passa a palavra para a Ana para a gente começar. Pode ser? Muito bom, Luara. Obrigada. Prazer falar com vocês. Obrigada a todo mundo que está presente. Muito bom a gente poder fazer esse segundo dia, para que a gente possa falar um pouco sobre captação de recursos, né? Na primeira aula, na primeira sessão, a gente falou de forma mais fundamental, assim, trazendo os fundamentos da captação de recursos, o que significa, por que captar recursos. Então, a gente falou bastante sobre isso no primeiro dia. E hoje a proposta é a gente falar um pouco sobre práticas eficazes, é a gente falar sobre desdobrar um pouco a narrativa da captação de recursos, né? O que que a gente deve falar, de que forma, como, para a gente atrair a atenção dos nossos doadores, né? E eu digo isso porque efetivamente captar recursos significa. Vou compartilhar minha tela aqui, porque captar recursos muitas vezes significa efetivamente você conquistar esse doador, seja ele uma empresa, uma pessoa física, uma fundação. Então, como é que a gente conquista? O que que a gente fala? De que forma a gente se posiciona, né? Eu costumo dizer sempre que a captação de recursos, ela não é uma apresentação da nossa organização, e sim uma negociação. Então, os parâmetros e o que a gente precisa falar e como conduzir uma reunião são bastante estratégicos para que possa, de fato, ter resultados o que a gente está buscando. Então, acho que é isso um pouco que a gente vai falar hoje sobre as estratégias. É, Eu queria só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Então, eu sou Ana Flávia Godoy, eu tenho cerca de 25 anos de experiência em captação de recursos. Comecei lá nos anos 2000, trabalhando inicialmente com projetos culturais e agora eu migrei para o terceiro setor nesses anos todos, entendendo que eu poderia fazer pelo bem comum, com propósito. Então, eu trabalho muito para fortalecer os vínculos entre as empresas, as fundações, as pessoas com as organizações sociais. Esse é o perfil do meu trabalho. Eu também já fui palestrante nas maiores conferências de captação de recursos do mundo, né? Não sei se todo mundo aqui conhece. A AFPICOM e a YFC são duas conferências, uma acontece nos Estados Unidos e outra na Holanda. São conferências bem importantes no qual a gente discute mundialmente o fundraising. E além disso, fechando a minha fala aqui de apresentação, eu fundei a Conexão Captadoras, que é uma rede colaborativa entre mulheres da captação de recursos, para que a gente possa ter um espaço seguro de trocas e fortalecimento profissional e individual. Então, quem quiser fazer parte das meninas que estão aqui conosco, é uma rede totalmente voluntária, ela gratuita. Então, basta me mandar uma mensagem, eu mando o link de inscrição para vocês fazerem parte. Está aqui meu celular e meu e-mail para que vocês possam acessar essa rede que é muito importante e também de bastante colaboração. E tirando isso, eu sou membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e membro do Movimento de Cultura pela Doação, tá? Então, acho que esse é um pouquinho de mim, assim. Então, eu tenho bastante experiência e quero poder contribuir com vocês e fazer desse momento um momento de troca. A proposta aqui é que a gente possa trocar bastante. Então, sintam-se à vontade de abrir o microfone, de falar, de fazer perguntas. Eu geralmente falo que é melhor abrir o microfone do que escrever no chat,
porque muitas vezes eu não leio o chat. Então, fiquem à vontade de me interromper a hora que for, não tem nenhum problema, tá? Porque talvez com uma tela compartilhada eu tenho mais dificuldade de ver o chat e as perguntas de vocês ou as falas. Então, quem quiser, só para lembrando, eu vi aqui o comentário da Ana, Ana Sartori, é isso? Saltori. É, me manda uma mensagem pelos meus contatos e eu te mando o link de inscrição para você fazer parte, e todas que quiserem também. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre que práticas eficazes são essas, de que a gente está falando em termos da captação de recursos, né? Por quê e de que forma captar. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é a gente falar sobre o melhor pitch deck, ou seja, a melhor forma de fazer um pedido para os nossos doadores, sejam eles corporativos ou institucionais, tá? Então, acho que a proposta aqui é a gente dialogar um pouco sobre esse material de prospecção, que não é um material de apresentação. É super importante diferenciar que quando a gente está captando recursos, a gente precisa construir um material dedicado à negociação, que de fato não é um material que a gente apresenta à nossa organização. Então, ele tem um caráter diferente e mais estratégico para negociação junto com os doadores. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui com vocês, para que a gente possa aprender e também debater um pouco sobre esse material. Então, sim, de novo, sintam-se à vontade de fazer interrupções a hora que for. E aí, o que que é esse pitch deck, né? O que material é esse que a gente utiliza para fazer o nosso melhor pedido, para ter uma prática eficaz de solicitação de recursos. Ele, primeiro de tudo, é um conceito emprestado do universo de startups e de inovação. Aquela grande famosa fala do pitch de elevador. Que significa isso? Significa que a nossa forma de dialogar com o doador e de apresentar o nosso pedido, ele é muito estratégico, objetivo e ele segue algumas regrinhas de ouro que fazem com que esse pedido realmente absorva a atenção de quem está ouvindo e traga ele para próximo da gente. Então, as startups trouxeram muito isso no início, né? Muito falando sobre esse pedido de elevador. Então, o que que é? Aquela pessoa, né? Que tem, por exemplo, que é como se você tivesse aquela famosa fala, acho que vocês já ouviram, se a gente tivesse 20 andares, se a gente pegasse o elevador com um grande tomador de decisão, com uma pessoa que realmente tem o poder da caneta, que pode fazer um investimento na nossa organização, e a gente vai descer esse elevador só você e a pessoa durante 20 andares. O que que você falaria durante esse mínimo e curto espaço de tempo para conquistar a atenção desta pessoa? O que que você falaria para que de fato ela preste atenção em você? E por que que esse conceito é emprestado do mundo da startup e faz sentido ainda? Porque a gente precisa ser objetivo e a gente precisa ter uma fala bastante estratégica quando a gente está captando recursos. De novo, e eu vou sempre repetir isso, não é uma apresentação institucional que vai fazer com que o outro lado preste atenção no que a gente está dizendo, mas a forma como a gente fala e traz ele para o nosso lado e absorve essa atenção, né? Da pessoa efetivamente. Então, é bem esse momento, né, do elevador. É bem esse momento. Não significa que todo e qualquer pedido tem que ter 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Eu não estou falando isso, assim. É claro que a gente vai adaptar segundo cada realidade. E é isso que eu quero dialogar com vocês hoje, né? Para poder serem as práticas eficazes, eu quero dialogar sobre essas adaptações. Então, e como que a gente adapta para que de fato faça sentido para quem nos está ouvindo.
Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa ter uma apresentação rápida, visual e que utilize elementos que engajem os investidores e os doadores e demonstrem, isso é muito importante, demonstrem o potencial do recurso solicitado. Por que que isso é importante? Porque é muito mais fundamental que a gente demonstre o potencial do recurso que está sendo captado do que de fato o que a gente faz. É muito mais importante, neste momento, conversar com o doador sobre como o dinheiro dele faz a diferença na nossa organização do que qual é a metodologia que a gente utiliza. Então, muita gente, e é por isso que a gente fala do pitch deck, desse formato de pedido, porque muita gente espelha a reunião e a conversa com doadores ou investidores espelhado no que se escreve, por exemplo, em editais, projetos. Não é isso. Ali, numa conversa e numa reunião, o que a pessoa está esperando ouvir de você não é os seus objetivos específicos, seus objetivos gerais e o seu objetivo específico, a sua justificativa, nada disso. Ela quer ouvir qual a diferença que ela faz na sua realidade. Porque muitas vezes a conversa tem muito mais a ver com o que aquela pessoa traz para a mesa do que de fato com a nossa metodologia. Então, essa diferença é que faz com que as nossas captações tenham sucesso. Essa mudança de chave no pedido é que faz com que, de fato, a gente seja assertivo na hora da conversa. Então, de novo, né? Tem toda uma realidade do formato para edital, para escrita de projetos, para, né, para proposição call for proposal. Então tem toda uma realidade para lá. Aqui a gente está falando da realidade de uma reunião, no qual a pessoa te atende para uma conversa e nessa conversa você quer a atenção dessa pessoa para que ela faça doação para a sua organização. Então, essa é a diferença do que a gente vai conversar hoje aqui, e é uma prática muito eficaz. No momento em que a gente entende essa diferença, a gente observa uma prática que traz muito mais resultados para as nossas solicitações. E aí, aqui tem um exemplo de um material que a gente está bebendo nessa fonte. E aí eu quero explicar esse material, tá? Para a gente poder beber nessa fonte e aprender um pouco com ele. Esse é o pitch deck que o Airbnb, todo mundo conhece o Airbnb, né? Que é aquela plataforma de hospedagem, enfim. O Airbnb foi uma das primeiras startups que solicitou recurso no mercado e ela ganhou na época US$ 600 mil. Foi o primeiro grande investimento, né? Hoje em dia a gente já está falando na casa dos bilhões investidos em startups, mas naquela época foi a grande virada do mundo da inovação. E o que que esse pitch deck nos ensina e nos traz até hoje? A famosa regrinha de três. A famosa regrinha de três que eu quero falar um pouquinho sobre ela, deixa eu aqui. A famosa regrinha de três. O que que é isso? A tríade da comunicação. A gente sempre tem que conseguir adaptar o nosso conteúdo a uma fala que traga três informações em cada momento. Então, esse é um gráfico que eu fiz só para entender um pouco dessa divisão entre as três, a tríade da comunicação, né? Então, a gente precisa sempre estar falando, estar dividindo em três informações. O que que é isso? Eu vou voltar aqui para a imagem do pitch deck do Airbnb. Vocês observam aqui no slide 2 que para explicar o que é o Airbnb,
Eles não falaram da tecnologia, da plataforma ser online e ser inovadora. Eles falaram sobre eventos, parceria e uma lista segmentada. Eles usaram três informações para compor a estratégia de fala sobre o material. E aí, o que que significa isso? Significa que essa tríade, ela traz uma conexão com quem a gente está falando. A mesma coisa aqui quando ela fala sobre o modelo de negócio. Ela traz três informações diferentes, né? Quanto por ano, o investimento por pessoa e quanto que eles precisariam de recurso para, de fato, fazer aquela transação naquele momento acontecer. Aqui ele fala do problema, da realidade, então ele traz três informações do problema, por que que uma plataforma de hospedagem começa a existir, qual é a diferença, né? Enfim, aqui está escrito, tá com letras confusas, mas é só para poder mostrar, na verdade, a imagem das três informações. E a mesma coisa quando ele vai justificar o tamanho do market, do mercado. Ele também coloca três informações. Então, essa tríade, ela é super importante na hora da gente compor o nosso material, tá? Na hora da gente apresentar. Então, fiquem com essa regrinha de três na mente para a gente poder agora aprofundar um pouco mais no que eu estou querendo dizer com isso, né? Essa é uma forma de buscar atenção com quem a gente está falando, na hora que a gente está apresentando. Então, na hora que a gente faz essa tríade, faz sentido na nossa conexão mental do que a gente está apresentando. Então, isso é uma forma mais objetiva de fornecer informações e informações mais relevantes que levem à consideração do investimento. Então, essa forma mais objetiva de falar e de apresentar as suas informações, ela facilita o entendimento do outro lado, né, de quem está do outro lado ouvindo, e facilita com que, de fato, esse doador ou esse investidor, ele se sinta conectado com aquilo que está sendo apresentado para ele. Então, a nossa perspectiva é sempre entender esta relação entre os dois lados, né? Essa relação entre o que a organização está apresentando, falando e o que o outro lado entende, né? Esta é a conexão da comunicação que a gente precisa fazer efetivamente. Então, aqui é um pouco da regrinha de três que eu estou falando, né? Esse exemplo. Então, a gente sempre tem que utilizar, pensar em segmentar as nossas informações nesta tríade. Isso vai fazer bastante sentido, né? Para que a pessoa possa compreender o que a gente está apresentando e se sentir conectada com a nossa organização. Então, aqui, ó, o exemplo, né, mais destacado desse pitch deck. Então, as informações triangulares, né? Tríade de informações que traz um pouco desse gatilho do entendimento. Aqui, olha, quando ele apresentar em inglês, mas eu vou traduzir. Quando ele apresenta a solução, ele fala de três grandes atratividades para que o negócio dele faça sentido. Então, de novo, ele não está aqui detalhando a metodologia da plataforma e na internet. Ou não está trazendo um pouco alusão ao à nossa realidade, não está traduzindo a metodologia, detalhando como o projeto acontece. Mas ele buscou no marketing, né? Porque a gente bebe da fonte do marketing, uma forma de comunicar que solução é essa que está sendo apresentada para o mercado? Então, ele falou: save money, quer dizer, salve dinheiro, make money, faça dinheiro e share culture. Então, compartilhe cultura. Então, o que que ele está dizendo? Que salve dinheiro enquanto estiver viajando, faça dinheiro enquanto estiver hospedando
e compartilhe cultura local, crie conexões aonde você estiver. Essa é a grande chamada do Airbnb para o mercado naquela época. Isso foi 2008. Então, queria que vocês pensassem um pouco na realidade dos projetos das organizações de vocês, como vocês construiriam essa tríade. O que que vocês falariam em termos de atratividade que faria sentido para o doador criar conexão com vocês? Essa é a grande diferença da forma de comunicar numa reunião. Então, ele fez os gatilhos ele fez os gatilhos mentais com a pessoa, ou seja, faz sentido para quem está ouvindo que essas três soluções elas fazem parte da grande solução que é ter uma plataforma online de hospedagem, no qual as pessoas que hoje já é amplamente divulgado, eu, por exemplo, que vou muito para São Paulo, tenho ficado bastante em Airbnb, muito mais do que em hotel. Por quê? Porque você cria uma conexão e uma realidade muito maior com quem de fato está comunicando, né? E aí, essa apresentação, ela precisa ser feita de uma forma, e a gente vai falar sobre ela, de uma forma em que você possa ter um material que você mande por e-mail ou que você apresente sozinha, ou seja, ela comunica sozinha o recado ou dá suporte à sua fala durante a reunião. Ela comunica, então, por exemplo, quando eu falo de comunica sozinha, é quando eu preciso mandar por e-mail. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui, quando a gente precisa mandar por e-mail o material, a gente sempre tem que mandar o material com essas regras, porque de fato isso vai fazer com que o outro lado entenda melhor e capture melhor a mensagem. Ele não vai ler um relatório de vocês de impacto. Ele não vai ler uma apresentação institucional de 20 páginas. Não vai ler. Isso não vai fazer vocês captarem mais. O que vai fazer vocês captarem mais é uma prática de ter este material bem elaborado, estruturado, com essas regras, para que de fato a pessoa possa criar esses gatilhos mentais junto com vocês. E aí, acho que antes de eu entrar aqui, eu queria, a gente não vai se dividir em grupos, eu queria dar 5 minutinhos para vocês pensarem, vou voltar aqui à tela, para vocês pensarem o que vocês falariam, que três informações vocês trariam sobre o projeto ou a organização de vocês para chamar a atenção de um doador, como foi aqui a construção da solução do Airbnb. Vamos pensar um pouquinho? 5 minutos. Eu vou cronometrar aqui para a gente não perder muito tempo da nossa conversa. E aí eu vou querer que alguém apresente ou fale, enfim, quem tiver desejo de falar. Vamos fazer isso? 5 minutinhos. A gente, 11h30, aqui são 11h25, 11h30 a gente volta então para falar, tá bom? Vou dar esses 5 minutinhos, vou ficar em silêncio para vocês pensarem um pouco nessa tríade, o que que vocês fariam, o que que vocês diriam, ó, né, sobre a organização de vocês. Quem fez esse exercício, essa tentativa de pensar, que queira compartilhar?
Alguém conseguiu, Ana? Pode abrir o microfone, Ana. Muito bom. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Então, Ana, resumindo, eu estou construindo um pitch de um projeto Fortalecer para Crescer, Gestão Estratégica com Propósito. Aí eu pensei assim, naqueles três quadradinhos, apresentar, aumentar a eficiência, aumentar a eficácia e expandir o impacto, porque eu vou apresentar ele para uma banca de empresários. Mas me fala um pouquinho sobre. Fala assim, bem rapidinho, o que que é o projeto para a gente entender se essas três fazem sentido. Uhum. O projeto Fortalecer para Crescer, Gestão com Propósito, ele tem como solução resolver o problema de qualificar a gestão. Ele Hum, justifica-se pela necessidade de aprimorar, reorganizar e estruturar os processos para manter os atendimentos da nossa instituição. Ele vai ser elaborado em 8 meses. Ele vai fazer a contratação de uma consultoria para que em 8 meses a gente consiga elaborar um diagnóstico organizacional participativo, elaborar um planejamento estratégico, melhorar a governança e a captação de recursos. E aí a boa. gente espera com essa solução, né, resolver isso. E vocês acham que fez sentido? Alguém quer comentar assim, se fez sentido? Então, é de novo, você apresentaria essa solução que é o seu projeto, falando essas três informações. Quais são elas? Fala de novo. Aumentar a eficiência, aumentar a eficácia e expandir o impacto. Alguém quer comentar se fez sentido, se você entenderia que o projeto então fala de gestão e fala, né, do Qualificação de gestão. qualificação, aprimoramento da gestão? Alguém quer comentar? Fátima, pode falar. Posso comentar. De Boa. cara, eu não percebi realmente assim qual era o fim, né? Porque, por exemplo, no exemplo que a Ana Flávia trouxe para gente, né, do Airbnb, quando ele fala de você economizar quando você está viajando, ou você juntar dinheiro, fazer dinheiro quando você está hospedando, fica meio que claro, né, qual é a finalidade do projeto. Então, realmente, quando você colocou. Eu não consegui capturar como, melhorar o quê? Eficiência de quê? Eficácia de quê? Talvez tenha faltado algum complementozinho, né? Nessa frase, nessa palavra, né? Na hora que você colocou. Muito bom, Fátima. Acho que é um pouco isso mesmo. Então, precisa aterrizar um pouco mais. Acho que é isso que a Fátima está trazendo, para que a gente possa entender, para que você não precise explicar. Porque quando o Airbnb se apresenta que salva dinheiro, faz dinheiro e compartilha cultura, ele está explicando o que ele é e a gente consegue compreender para que caminho essa solução está indo. Porque ela pode ser uma plataforma na internet, como ela poderia ser outra forma diferente disso acontecer, né? Só que ali no caso ele tem aquela estrutura online. Então acho que é isso que a gente precisa fazer. Mas muito bom o exercício. Parabéns por ter feito, Ana. Obrigada e Fátima também. Alguém mais quer falar? Posso compartilhar o meu, Ana? Pode. Faz assim, explica rapidinho o projeto e depois, ou Aham. ao contrário, na verdade, fala as três frases, depois explica o projeto para ver se a gente entendeu. Eu fiz, na verdade, um mini pitch mesmo, sobre o Instituto Dara, que é a organização que eu estou representando, né? E aí o pitch ficou assim. Com mais de 30 anos de atuação, o Instituto Dara é referência nacional e internacional no combate à pobreza, por meio de uma abordagem intersetorial que integra saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Criadora e inovadora, metodologia Plano de Ação Familiar, o Dara já transformou a vida de mais de 85 mil pessoas, promovendo mudanças profundas e duradouras nas famílias atendidas. Eu não sei se ficou muito longo, eu tentei trazer elementos de autoridade, elementos do tempo de existência da organização, a quantidade de famílias atendidas ao longo desse tempo, enfim, e o carro-chefe da organização, que é a metodologia.
Então, Luana, o que a gente está aqui fazendo, eu acho que é um bom pitch, não é um pitch ruim, pelo contrário, eu acho que você realmente trouxe esses elementos que você comentou, mas a gente precisa ser um pouco mais estratégica na hora de fazer a apresentação. Na hora de fazer a apresentação, não. Na hora de convencer o outro lado de que faz sentido o que você está apresentando. Então, quando a gente apresenta nesse formato mais textual, e a gente está falando aqui de uma reunião, de um momento onde tem uma interação com o investidor, ela é bem mais complexa de você fazer. Então, por isso, usar essa experiência das três informações. Então, eu te perguntaria, desse texto que você fez, quais são as três informações primordiais que você extrairia? Bom, a partir do texto, eu acredito que o mais relevante seja o número de famílias atendidas e a metodologia e o tempo de duração, o tempo de existência da organização. Então, acho que você poderia falar quantas pessoas atendidas, tantos Uhum. anos de experiência e qual é o terceiro? A metodologia em si, como isso acontece, né? Como de fato a A transformação transformação. ocorre. Isso. Então, acho que transforma por meio de, e aí você traz um pouco de uma informação mais sucinta e objetiva. Uhum. Fazer essa tríade, acho que foi um ótimo exercício esse de você trazer o seu, Luana. A gente conhece bem o Dara, enfim. Se você trouxer essas três informações, eu vou capturar melhor a mensagem do que você me apresentar esse formato mais. Eu vou chamar de textual, porque não necessariamente você vai ler, obviamente, um texto numa reunião, mas você vai se preparar para uma fala, né? Então, se você trouxer, sempre tentar trabalhar a comunicação nessa tríade, você vai ser mais assertiva para o outro lado ouvir, porque tem uma diferença muito grande no que a gente fala e no que o outro lado escuta. Essa diferença, a comunicação, o marketing fala muito sobre isso, né? Sobre essa diferença. Então, a tríade da informação, ela traz um pouco mais de concretude para eu prestar atenção no que você está me apresentando. Então, por exemplo, no caso dessas três informações que você extraiu, vai fazer sentido para mim, porque, por exemplo, é uma organização sólida, então tem tantos anos de experiência, tem uma metodologia comprovada, e tem. Qual é o terceiro? Eu esqueci. Hoje É o tempo de duração, né? Isso. Então, isso tudo faz sentido para eu entender que tem uma proposição muito forte no que você apresenta. Não sei se fez sentido para você. Sim, total, total, porque fica mais fluido, né? Você consegue direcionar. Eu tô pensando só na construção desse pitch, assim, no sentido de tipo, com mais de 85 mil pessoas atendidas nos 30 anos, nos mais de 30 anos de existência, o Dara vem gerando transformação através de plano de ação familiar, que atua de forma intersetorial nas áreas de saúde, educação, renda, cidadania e moradia. Fica bem mais enxuto, né? Bem mais objetivo. Ótimo, perfeito, perfeito. Muito bom. Alguém mais? Um último comentário? Alguém quer falar? Oi, Ana. Oi, É, Juliana. bom dia. Desculpem não abrir a câmera, minha internet está muito ruim, mas eu queria aqui apresentar a minha tríade aqui. Eu sou da BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e eu trabalho diretamente com o programa BVTEX, que é o programa que monitora a cadeia de fornecimento dos varejistas que são signatários da BVTEX. Então, aqui como a tríade eu coloquei capilaridade e influência no setor, né, que tem uma representatividade nacional, com as grandes varejistas, uma forte penetração na cadeia produtiva, têxtil, atuando com centenas de fornecedores e subcontratados, uma capacidade de multiplicar boas práticas. Aí o segundo eu coloquei compromisso, ESG e de sustentabilidade, que faz parte do nosso protocolo hoje, né? E a BVTEX tem várias frentes que cuidam da sustentabilidade. E coloquei desenvolvimento local e geração de renda, né? Conforme as empresas elas se certificam, elas entram numa regularidade, numa segurança, né? Estando dentro da legislação e cumprindo algumas normas, elas acabam sanando alguns problemas internos de estrutura. Então, o desenvolvimento delas pode evoluir, né? Dentro de uma regularização de trabalho e de gestão. Então, foram esses três pontos que eu selecionei.
Vamos fazer o exercício aqui. Ótimo, ótimo, ótimo ponto, Juliana. Tenta falar para mim, para gente, na verdade, esses três pontos sem precisar explicá-los, porque da mesma forma como a gente está aqui dizendo que no caso da Luana, por exemplo, o tempo de atuação diz sobre a organização, ou salvar dinheiro diz sobre uma solução criada pelo Airbnb, quais são as suas três, mas sem precisar explicar. Fala para mim de novo. Capilaridade e influência no setor, compromisso ESG e sustentabilidade e desenvolvimento local e geração de renda. Ótimo. Faz sentido para entender a BVTEX, ou o programa, né, na verdade? Alguém quer É uma... comentar? Ah, tá, é uma pergunta geral. Alguém quer comentar do que ela explicou, se ela usando essas três informações? Faz todo sentido, Juliana. Acho que você acertou bem no ponto. Elas comunicam por si só, você não precisa explicar, compreende? Você está usando Uhum. formas de fala que são bem comuns. Então, a gente consegue entender e consegue perceber que tem um diferencial, que isso também é importante, né? O que a gente vai apresentar ali, dessas três informações, elas precisam também mostrar o diferencial do que você faz. Então, justamente, eu acho que traz esse diferencial. Muito bom. E aí, Eu- numa apresentação, eu não precisaria explicar. Colocando esses três elementos já seria objetivo e pontual, né? exatamente, exatamente. Obrigada, Ana. E facilita para o outro entender, porque quanto mais, acho que uma coisa que eu aprendi, gente, que é muito verdade, quanto mais eu explico, menos o outro lado entende. Percebe isso? Quanto mais a gente fala, mais complexo fica o entendimento. Então, por exemplo, a gente sempre precisa apresentar esses três pontos para facilitar para que a gente possa absorver o que está sendo falado. Então, muito bom, parabéns. Obrigada. Eu tinha visto alguém com que abriu o microfonezinho, não sei se alguém mais quer falar, senão a gente volta para o conteúdo. Acho que não, né? Então, fez sentido para vocês? Espero que tenha feito para todo mundo esse sentido, se vocês pudessem pensar nas organizações de vocês, o que que vocês trariam. Então, foi ótimo ouvir os colegas com a experiência que eles trouxeram. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. E aí, agora a gente vai entrar numa etapa. Então, a primeira informação que eu trouxe é a forma de estruturar o seu conteúdo, a sua fala, o seu conteúdo, a forma como você estrutura ela para que de fato o outro lado entenda. Então, foi esse exercício que a gente fez. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a fluidez de uma conversa. Como é que uma conversa acontece? E aí tem essas três etapas que eu vou explicá-las. Num primeiro momento, deixa eu ver se eu consigo usar o point aqui. Acho que vocês estão vendo um pontinho vermelho? Acho que sim, né? Tá bom. Então, aqui, no primeiro momento, quando a gente está conversando com o investidor, eu preciso trazer elementos, informações que favoreçam um diagnóstico rápido do que eu estou apresentando, do que eu estou falando. Eu vou explicar melhor mais para frente, mas o primeiro passo é eu preciso, então, na verdade, problematizar, criar uma situação de compreensão do cenário para que ele faça um diagnóstico rápido e um entendimento do que nós estamos falando e do que eu vou falar lá na frente. Então, a gente jamais, isso é uma regrinha de ouro, uma segunda regrinha de ouro, a gente jamais começa uma reunião falando.
sobre a nossa organização. A gente começa criando conexão com quem está ouvindo, criando uma empatia sobre a causa e sobre o problema que vocês trazem, sobre a situação que vocês trazem, que faz com que essa organização exista. Por que que eu vou falar de um problema no início muito mais do que da solução? Porque eu preciso criar empatia. O outro lado precisa entender que há uma conexão com algo que ele compreende. Então, eu chamo de diagnóstico essa primeira parte. A segunda parte, quando a gente vai evoluindo na conversa, a gente parte para uma parte que eu chamo de expansão, que é a gente vai expandir um pouco a conversa para um campo mais macro, para depois eu afunilar de novo e aí sim falar da solução e da minha parceria. O que eu quero dizer com isso? Muito no início, a gente apresenta, então, este problema, essa situação na qual faz com que a sua organização exista. Então, se eu trabalho, por exemplo, com população de rua, qual o problema, qual a situação, qual o cenário que faz a minha organização existir? Então, cada vez mais nas grandes cidades vem aumentando o número da população de rua. Então, o que que a gente precisa fazer para isso acontecer, para que a gente possa, né, criar oportunidades para essas pessoas? É a solução, está na organização. Então, eu não vou falar primeiro da organização, eu vou falar primeiro da situação problema, daquilo que faz ele ter uma empatia com o que eu estou apresentando. O expandindo, que é a expansão da conversa, é quando a gente demonstra interesse pelo que ele está falando, pelo que ele está trazendo para a conversa. Então, muitas vezes, e durante esse processo um e 2, eu não falei da minha organização ainda. Eu estou falando da causa e estou falando dele, do outro lado, de quem está nos ouvindo. Então, ele está ouvindo a gente e está criando uma relação com o que a gente está expandindo. Para depois, no clímax da situação, que é esse point, né? Ou seja, né? Aí sim eu falar, ok, ele já entendeu que existe um problema, que esse problema tem uma conexão com a realidade. A gente já fez uma conversa no qual aquilo tem uma conexão com o que ele quer investir e de que forma ele quer investir e por que que o dinheiro dele faz diferença, para depois a gente dizer, tá bom, a solução que eu apresento é a minha organização, que é, por exemplo, é a organização X que faz alguma atividade. Então, a gente sempre apresenta a organização no final da conversa. Depois que eu criei essa conexão com ela, com a pessoa, né? Criei essa conexão. Por quê? Porque aí eu vou explicar por que que isso acontece, por que que a gente utiliza isso. De novo, está em inglês, mas eu vou explicar. Isso aqui é um processo feito pelo BioCycle, pelo BioCycle, que é o ciclo do comprador, tá? São um pouco das preocupações, como que faseia na nossa mente um processo de vendas, na verdade, um processo de compra, né? Porque aqui está decodificando o pensamento de quem está comprando. Fazendo uma alusão ao nosso setor, a gente está dizendo de uma realidade de quem financia, né? De quem vai financiar o nosso projeto, a nossa organização. Então, quem compra é como se fosse quem investe, tá? Então, eu vou explicar. Na fase um, para a gente poder fazer um bom processo de vendas, eu preciso determinar a necessidade. Então, eu vou fazer uma alusão aqui. Por exemplo, eu vou ao shopping comprar uma blusa azul. Eu tenho uma necessidade, que é uma blusa azul. Isso me desloca para lojas e para espaços no qual eu vou fazer uma compra. Então, eu preciso determinar a necessidade, ela importa
prioritariamente nessa fase? O que que menos importa nessa fase? Qual é essa blusa azul? E o custo-benefício? Vai importar a minha necessidade. Então, é a mesma coisa quando eu estou nessa fase, no momento de uma reunião de captação. Primeiro momento, que eu chamei de diagnóstico no slide anterior, é o momento de fazer com que a pessoa compreenda que existe uma necessidade, que ela está ligada àquela necessidade, para ela criar uma conexão com você. Então, por exemplo, se eu estou falando de um projeto na Amazônia com população tradicional, o que que de fato, por que que essa população precisa de acesso à saúde, por exemplo? Eu vou muito mais falar da problemática de não se ter acesso à saúde dessa população, para depois explicar o que eu faço, que vai ser lá no final. Então, no primeiro momento, o que esse gráfico, que ele realmente muitos de pessoal de vendas estuda esse gráfico para entender que no primeiro momento a pessoa está balizada pela necessidade dela. Então, assim, o custo fica em segundo lugar, tem uma importância ali, porque ela vai fazer análises, né? Mas aqui ela não analisa ainda não. Aqui ela está indo direcionada por essa necessidade. Então, por isso que, fazendo uma alusão à realidade da captação de recursos, a gente está dizendo que é apresentar o problema, a causa, aquilo que acomete as pessoas, a sociedade, que precisa ser transformado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu sempre vou começar uma reunião falando sobre isso, para criar esse campo empático. Para aí sim eu conseguir evoluir, expandir, como eu disse no slide anterior, para uma fase de avaliação. Então, avaliar alternativas. Então, no caso da blusa, blusa azul tem em 4 lojas diferentes, por exemplo. Nessas 4 lojas, eu vou avaliar as alternativas. Alusão à captação. Não necessariamente o investidor tem à disposição dele ou em mente somente a sua organização. Ele também tem em mente outras organizações, outras soluções. Então, o que que vai importar nessa fase? Olha o que cresce aqui no gráfico. A solução. Quem é a solução nesse caso? É a minha organização, é o meu projeto, é o que eu faço. Então, só depois que eu criei essa empatia e que eu criei essa relação, é que eu vou falar da minha organização como uma solução. Por quê? Por que que cai o interesse pela necessidade? Porque eu já entendi, a necessidade está posta, eu já entendi a necessidade. E o que menos importa neste momento é o custo, tá? Por enquanto, eu estou chamando de custo. O que está crescendo nesse momento, quando ele avalia alternativas, é o risco do custo-benefício. Então, é isso que vai avaliar. E na fase final, que é a fase de decisão, ele está. O que menos importa é a solução, e o que mais importa é a construção de valor, que a gente chama de preço, né? Mas é a construção de valor e a avaliação do risco-benefício. Então, percebe que a gente precisa conectar a nossa conversa a esses 3 momentos de decisão numa reunião. Então, de novo, eu abro a reunião contando da problemática, fazendo com que ele tenha uma empatia, eu faço uma expansão disso, fazendo com que ele compreenda a realidade que eu estou apresentando. Aí sim eu vou falar da minha organização e daquilo que eu estou propondo a ele como solução àquele problema, para no final eu apresentar não o preço, não o custo, mas o valor do investimento dele.
para que ele possa avaliar se aquilo faz sentido ou não para a realidade. Então, essa é a forma como se orienta uma possível reunião. E aí, nesse sentido, a gente consegue ser bem mais assertivo na hora de e uma prática eficaz na hora da gente conduzir uma reunião. E aí, antes de eu passar para como elaborar, eu queria perguntar: alguém fez sentido para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Teve algum pensamento sobre? Quer comentar? Fiquem à vontade. Acho que foi fácil eu conseguir explicar, então. Acho que foi fácil a compreensão. Fez sentido para vocês? Ou alguém quer falar alguma coisa? Fátima deu a mãozinha de joia. Boa. Então eu vou seguir aqui. E aí, como elaborar esse material e essa fala? A gente está trabalhando na tríade da informação, a gente está trabalhando com a conexão mental com o processo de vendas e como é que a gente vai elaborar. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar assim, é lógico que o material de startup e o do Airbnb que vocês viram ali, ele era muito objetivo, ele não tinha imagens, ele não tinha a chave emocional. Mas a gente precisa, no caso da captação de recursos e da questão de engajamento de doadores, trazer a questão emocional para dentro do material. O que que eu quero dizer com isso? Talvez, muitas vezes, na hora de explicar a solução, que é a sua organização, o seu projeto, talvez faça muito mais sentido você trazer uma história, por exemplo. Storytelling, que a gente já ouviu falar bastante. Você consegue encaixar nessa metodologia, por exemplo, a contação de uma história, de um personagem, de um beneficiário, de uma pessoa que passou pela sua metodologia e que fez a diferença na vida dela, porque isso cria o gatilho emocional. Outra questão que precisa ser importante, que junto com esse gatilho emocional, eu preciso equilibrar também o racional. Tudo é uma questão de equilíbrio, muitas vezes, na hora dessas apresentações. Então, eu preciso também ter números, ter gráficos. Quantas pessoas atendidas? Qual é o impacto? Eu posso colocar gráficos que explicam, ou big numbers. Eu posso colocar, mas a gente tem que sempre trazer a questão racional aliada à questão emocional, para que a gente possa trazer o equilíbrio da compreensão. Outra questão é senso de urgência. Toda vez que eu estou fazendo um pedido, seja ele qual for, eu tenho que trazer o senso de urgência. Por que doar hoje para o Dara? Por que que eu quero que hoje a doação aconteça para minha organização e não amanhã, e não uma decisão lá na frente? O senso de urgência é o gatilho que faz a decisão do sim acontecer, e muitas vezes. Então, a gente precisa usar esse gatilho para fazer com que o outro lado decida, porque senão é a mesma coisa na compra. Quais são? Pensa rapidinho, por exemplo, você quando entrou numa loja, que gatilhos de senso de urgência um vendedor já usou com vocês? É a única peça? Que mais? O desconto é só hoje? Que mais? O nosso é uma coleção exclusiva. Então, a gente precisa usar esse senso de urgência também na hora de captar recursos. E por fim,
simples e verdadeiro. Precisa ser simples o que eu apresento. Por isso a tríade da informação. Então, lembrem, por exemplo, um pouco do exercício que a Luana trouxe para gente, o exercício dela. Vamos pensar um pouco na forma como ela falou e depois quando ela é mais objetiva nos três, na tríade. Fica mais fácil o entendimento. Então, eu costumo dizer que a gente tem que falar simples, imaginando que o outro lado precisa entender rapidamente, sem muitas conexões, sem muitas necessidades de explicação. E aí eu digo, por exemplo, eu tenho um grande exemplo que eu tenho um grande exemplo que, por exemplo, eu fui numa reunião numa empresa, né, na Faria Lima, quem conhece São Paulo, então uma grande concentração de empresas, e eu usei muitas palavras em inglês que a gente geralmente usa, né? Então, break-even, forecast, eu usei várias palavras em inglês na hora de fazer a minha apresentação. E aí, no final, eu recebi uma lapada do doador, que ele virou e falou assim: Eu não falo inglês. Eu aprendi claramente naquele momento em que eu preciso ser muito simples quando a gente está captando recursos. Eu preciso fazer com que o outro lado entenda da forma mais rápida e objetiva. E verdadeiro é que, na verdade, você precisa usar dados verdadeiros, né? Então, acho que é simples e verdadeiro. Então, essa é a realidade de como a gente utiliza o material. Aprofundando um pouco mais, vocês estão percebendo sempre que eu trago a tríade, né? A gente também tem que trazer credibilidade, que é um pouco da autoridade, emoção e lógica. Então, eu preciso de trazer elementos que dão autoridade, credibilidade ao que eu faço. Pode ser o depoimento de algum doador, tempo de existência da organização, premiações que ela já recebeu. Então, tudo isso eu estou explicando como que a gente apresenta a solução dentro daquele radar que a gente fez mais cedo. A emoção, eu preciso conquistar o coração. Então, aqui a gente está, no caso das startups, era muito mais racional, né? Então, não tinha um elemento emocional muitas vezes, se bem que nos pitches mais atualizados de startups, eles têm colocado os elementos de emoção junto. E a lógica é o racional, então são os números, são o seu impacto, aquilo que comprova que a sua metodologia funciona. Aquilo que comprova que o que você faz sentido. Por quê? O pedido, ele é feito no hoje, no presente. Os resultados da organização representam o seu passado, aquilo que já aconteceu. O senso de urgência que eu estou explicando, ele está no hoje. Então, o que eu quero dizer com isso é, na hora de apresentar, a gente precisa ter bem essa conexão. Que o pedido é hoje, mas o destino do recurso é no futuro. Mas eu tenho que fazer o pedido hoje, eu preciso receber hoje. Mas a utilização, ela é para frente, ela é no futuro, que vai transformar, que vai fazer uma realidade ser mudada. Então, isso a gente precisa entender para poder construir esse racional. E aqui eu parto já para uma parte mais prática, é, que é o seguinte. Lembra que eu apresentei o gráfico do diagnóstico, expansão e visualização? E depois eu mostrei para vocês como funciona um pouco a realidade da compra. Aqui eu trouxe uma forma de como que a gente elabora a nossa conversa, o nosso pitch, seja ele textual, falado ou um material mesmo, né? Um PowerPoint, um material que a gente vai desenvolver.
Então, primeiro de tudo, eu apresento o problema, é, que é a realidade, a contextualização. Para depois eu apresentar, e aí é importante nessa conexão aqui, a gente mostrar o seguinte: a gente tem um problema, a gente tem uma situação chave, a gente tem um cenário no qual essa causa se coloca. Para criar um campo empático com quem está te ouvindo, eu preciso fazer com que ele sonhe comigo. O que que é sonhar? Eu tenho um sonho de mudar a realidade dessas pessoas que são transformadas pela minha solução, pela minha organização. Então, por exemplo, se eu falar de uma situação, um problema, o que que acontece? Eu vou apresentar a forma como, de forma empática, como ele compreende o cenário e a realidade do que se tem hoje. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de uma organização que trabalha com pessoas com deficiência e a inclusão escolar. Então, eu vou apresentar os números da exclusão, o que que acontece com as pessoas com deficiência hoje no ambiente escolar, a dificuldade de ter escolas inclusivas, né? Quantos por cento hoje de escolas são inclusivas, a problemática sobre a questão dos professores serem adaptados e serem capacitados para lidar com uma sala de aula diversa. Então, eu estou explicando para ele o problema no início da reunião. E aí, logo em seguida, eu quero sonhar junto, eu quero fazer com que ele sonhe comigo. Então, vou dizer o seguinte: eu sonho com que todas as crianças no Brasil, elas tenham acesso, todas as crianças com deficiência no Brasil, elas tenham acesso a uma sala de aula inclusiva. Esse é o sonho. Por quê? Você está convidando ele para sonhar junto com você. Então, perceba que no diagnóstico eu ainda estou nesse campo mais macro, né? Eu não estou ainda aterrissando na minha organização a fala. Eu estou ainda num campo mais aberto. Para na hora da expansão, aí sim, levando a alusão, lembra do gráfico lá do Bicycle, que é na hora da segunda fase, a hora que a solução importa, que é a organização. Então, aqui eu vou explicar a organização com os elementos que eu estou apresentando: lógica, emoção e ética, né? Que é a credibilidade. Então, eu vou apresentar a minha organização. Aí sim eu vou falar sobre o que eu faço, como eu faço, de que forma eu faço, para também aterrissar isso logo após na autoridade, que é trazendo os resultados, então, números, impacto, pessoas atendidas. Aqui no resultado, por exemplo, se eu quiser usar uma história de alguém, também faz sentido, para que a gente possa trazer essa conexão. Então, primeiro eu apresento a problemática, digo de um sonho, de algo que eu quero transformar, tentando usar de forma grotesca alusão a projetos, é o que a gente aprende como objetivo geral. Para quem escreve bastante projeto, faz sentido quando eu falo isso. Aqui é a questão do sonho, né? Do que você quer transformar. Né? Muitas vezes a gente coloca o objetivo geral como algo macro e os objetivos específicos já são a realidade do projeto, não é isso? Então é disso que a gente está falando aqui. Acho que é um pouco nesse sentido que eu queria que vocês entendessem a construção desse material. Para depois eu apresentar a solução, que é a minha organização, apresentar os resultados. E passando por essas duas fases, a gente vai para a fase de visualizando a parceria, que é da visualização, que era aquela terceira fase no BioCycle,
que é quando a pessoa visualiza o risco, né? O custo-benefício daquilo que está sendo apresentado. Então, o que eu quero dizer com isso? É aqui que você vai fazer a chamada à ação, vai fazer o seu pedido. Nunca uma boa reunião de captação, ela sempre tem no final o pedido. O que eu quero? Por que que eu estou aqui? Jamais façam uma reunião de captação sem ter definido cotas, valores, o que você quer daquela pessoa, né? Enfim, ou daquela empresa ou daquela fundação. A reunião, de novo, é o que eu falei lá no início hoje da aula. Não é uma apresentação, é uma chamada à ação, é uma negociação. Então, a gente não está só apresentando a organização e deixando livre ele pensar. A gente precisa ter concretude nesse pedido e concretude nas contrapartidas, mesmo que elas sejam institucionais. Porque o outro lado sempre vai pensar algo em troca, mesmo que seja recurso livre ou uma doação de uma pessoa física. Então, o que que ela tem em retorno ao investimento que ela faz? Seja o nome numa lista de doadores, a marca da empresa no material, seja ações de voluntariado. Então, o que que você pode ofertar para fazer sentido? Então, essa é a grande fórmula de uma eficácia no momento de apresentar o material. E aí eu vou detalhar um pouquinho e depois eu quero que a gente faça o exercício ao final. De novo, uma tríade. Um bom material, aqui eu estou falando do material físico, ele tem que seguir a regrinha do 10, 20, 30. O que que é isso? 10 slides no máximo que possam ser contados em até 20 minutos, utilizando a fonte número 30. Fonte, né? A fonte que eu falo é o número, vocês sabem, né? Que é a grafia. Ou seja, não pode ter muito texto. Se você está usando uma fonte grande, você não pode ter textos. Tem que ter imagens, tem que ter composição. Então, essa é uma regrinha de ouro. Tentem fazer isso no material quando vocês forem construir, de utilizar o 10, 20, 30, ou seja, 10 slides para 20 minutos com a fonte 30, né? Ou seja, eu não posso ultrapassar 20 minutos o meu pitch. Eu tenho que saber falar de forma bastante objetiva e com pouca informação. Isso aqui conquista o doador. E aí, aqui eu vou falar um pouco sobre a composição do material, seguindo essa tríade toda que a gente está falando. Então, primeiro a capa, ela precisa ter uma foto impactante, a logomarca da organização, mas uma foto impactante. Então, por exemplo, eu pego muito pitch deck de hospital com a foto do prédio. Isso não é uma foto impactante. Eu posso colocar o rosto. Tem várias organizações que não podem, né? Enfim, Instituto Desiderata, por exemplo, que não podem utilizar fotos de crianças, né? Enfim. Mas eu posso ter uma foto, por quê? Por que que eu estou falando da foto e de ter uma pessoa na foto? Pessoas doam para pessoas. Então, na capa e no material, ele precisa ter a conexão do olhar. Então, geralmente eu escolho a foto de uma pessoa que pode ser um beneficiário, que pode ser, se eu puder usar uma criança, né, se eu tiver autorização para isso e tudo, que tenha olho no olho, que esteja olhando para a gente, porque esse olho no olho cria conexão. Vamos fazer alusão a se a gente estivesse numa reunião. Aqui eu estou falando de material impresso, né? Vamos falar de uma reunião. Eu preciso estar sempre conectada nos olhos da pessoa. A gente chama de espelhamento. Então, eu preciso estar sempre conectada com as pessoas nos olhos para que ela crie uma conexão com o que eu estou falando. O problema, então, acho que explicando um pouco mais claro, é deixar claro qual era o problema ou a dor que a organização soluciona.
e que diz respeito a toda a sociedade. Então, números expressivos que demonstrem a importância desta causa. Então, o problema é a gente sempre apresentar o problema de forma clara e objetiva. O sonho é aquilo que eu desejo alcançar, como eu dei o exemplo da escola inclusiva, né? Então, é como eu quero mitigar esse problema. Então, também números expressivos que demonstrem a importância. Eu desejo com que todas as crianças tenham acesso a uma sala de aula inclusiva. Eu sonho com isso. Para isso, eu tenho uma organização de advocacy, por exemplo. Esse é um exemplo. O como resolver aquele problema ou dar contexto ao sonho é o cenário desenhado, é descrever a sua atuação e como a organização atua. Aí você vai falar sobre a organização. O resultado e o impacto é para dar autoridade ao que você está apresentando. Então, números, gráficos, cases, storytelling, depoimentos, comprovação da capacidade técnica, tudo isso faz sentido para que o outro lado diga, poxa, ele chegue naquela conexão que a gente está falando, poxa, faz sentido aquela organização. Ela já alcançou tantos resultados, ela já conquistou tantos, né, enfim, um impacto tal. Algumas vezes, quando eu falo sobre isso, me perguntam sobre, por exemplo, projetos que não iniciaram. Já me fizeram essa pergunta. Ana, mas se eu não tenho resultado ainda, se eu ainda sou uma ideia, você pode utilizar resultados paralelos de outra organização congênere à sua, ou de outra realidade parecida com a sua, para que você possa justificar que aquilo tem um impacto e vai, de fato, dar concretude ao que você faz. Então, você pode usar um benchmarking de outra organização que, na verdade, vai te dar bastante realidade, né? Quem apoia, isso também dá autoridade. Então, geralmente, a gente não fala muito, mas a gente precisa falar sobre os parceiros. Quem são os parceiros da organização? Sejam financeiros ou institucionais. Quem acredita como você quer que o outro acredite? Quem acredita? Quem está junto com vocês? E acredita como vocês querem que seja acreditado, tá? Para aí sim chegar na hora do pedido. Porque eu até utilizo essa frase nos meus materiais. Por que precisamos de você agora? Onde será utilizado o recurso e como apoia o caminho até o sonho? Então, por que eu preciso de você agora? Então, eu estou fazendo um pedido objetivo aqui. Lembrem, né, da objetividade do material e da fala. Para no final você falar qual é o valor e que contrapartidas, o que ele tem em retorno ao investimento. Então, essa é uma boa prática de uma boa reunião, um bom material, um bom discurso, uma forma estruturada de construir a narrativa, tá? E aí agora eu vou pedir a Cindy para dividir vocês em grupos, que ela acho que ela consegue dividir, porque eu queria que vocês, deixa eu tirar o share aqui. Eu queria que vocês trabalhassem juntos, né, com o colega, um possível pitch e vocês trouxessem aqui para gente. Então, eu queria que a gente pudesse fazer isso. Não sei quantas pessoas tem aqui que topariam, mas eu queria que a gente testasse em grupos o uso dessa tecnologia que eu trouxe para vocês. Pode ser?
Vou fazer aqui a divisão. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês pensarem sobre essa lógica. Pode ser? E aí, Ana, vocês conseguiram fazer o exercício? Me conta, como é que foi? Foi muito bom, Ana, o olhar da Carolina, né? Porque a Carolina ela não conhecia a nossa instituição, né? Então, as contribuições dela foram muito boas. E aí, assim, a gente construiu assim, o primeiro slide a gente colocaria uma foto, e aí a gente aqui tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente pode publicar uma foto do paciente ou da paciente, né? Porque quando a gente tira a foto, a gente pede se eles autorizam, então não teria problema legal nenhum. E aí, no segundo slide, a gente colocaria um pouco da causa que a gente trabalha, né? Falando assim, como você falou, a causa, e colocaria o tempo que a gente faz isso há 22 anos, e seguiria para o outro slide falando do nosso problema. O que que é o problema que a gente enfrenta? As pessoas virem da sua cidade e não terem lugar para ficar, para se hospedar durante o tratamento de câncer. Então, o câncer não é o problema é não ter onde ficar para fazer o tratamento. E aí a gente colocaria que o nosso sonho, né, seria poder manter esses atendimentos e expandir ao longo de 3 anos ou 5 anos, porque o câncer é uma doença que só cresce, né? E aí a nossa alternativa, aí a gente colocaria a nossa solução como fazer uma qualificação da gestão, no caso, que foi aquilo que eu te falei. Por Uhum. quê? Porque hoje, em 2024, a gente conseguiu realizar 8.263 atendimentos para 1.199 pessoas. Então, com esse projeto, né, que é um projeto de qualificação da gestão, e nós gostaríamos de aumentar, manter esses atendimentos e aumentar. E aí é muito importante a urgência do nosso recurso, porque a gente precisa desse recurso hoje para que 90% dele seja investido na qualificação da equipe e 10% seja investido na melhoria do nosso site, para que no final dos 8 meses a gente tenha mais 590 pessoas atendidas e consiga ter mais 3.600 atendimentos prestados. E aí a gente termina agradecendo e coloca, a gente pensou em terminar, né, colocando as pessoas que já estão conosco, quem são nossos parceiros. E aí a gente construiu assim essa linha de raciocínio assim. Não sei se a Muito gente, bom. né, porque é pouco tempo, mas a gente ordenou muitas ideias. E a Carolina falou uma coisa muito importante, que é sempre pensar que é uma relação de humana, é racional, mas é humana, né? Então, assim, aí ela sempre, ela foi muito boa a contribuição dela,
E uma contribuição que ela achou importante, que na hora que a gente falar que é muito importante esse capital, esse valor para nós, porque a partir dele nós queremos atender mais pessoas, que na verdade é o que a gente quer, né? Com aquele projeto que eu te falei. A gente quer qualificar a gestão para que a gente consiga manter o que a gente faz hoje e aumentar a quantidade de pessoas atendidas e a quantidade dos nossos atendimentos. Então, para que a pessoa também entenda o que que eles vão fazer com esse dinheiro. Ah, então vai só para estudar, os gestores vão só estudar e vai fazer o quê? Então, a gente quis transmitir essa mensagem também, que com esse dinheiro a gente pretende aumentar X% os atendimentos e X% as pessoas. Muito bom, Ana. Gostei do exercício. Eu acho que fez sentido. Carolina, você quer falar? Acho que fez sentido. Eu estou no sítio com muito calor, então a minha internet está um bocadinho instável. Estou em Portugal. E eu tive só a ajudar a tentar compreender a associação da Ana, porque eu estou só aqui a assistir, não tenho uma organização particularmente minha, mas achei muito interessante o projeto e já existem cá projetos em Portugal, então foi também uma oportunidade para também pensar como é que isto poderia, pronto, ser transmitido de uma forma diferente, para outras pessoas e como é que uma pessoa que queira investir consiga fazer isto de forma eficaz ou consiga perceber de forma eficaz o real objetivo da associação e do seu investimento. Muito bom. Meninas, obrigada. Acho que foi ótimo. Foi ótimo o Foi. exercício. Foi muito bom ter vocês terem feito. Acho que vocês seguiram a regrinha direitinho. Muito bom. Gente, o outro grupo quer falar? Não sei se vocês conseguiram trabalhar. Eu posso falar um pouco, mas a gente talvez fez uma lógica, as meninas que estavam no grupo comigo também, se quiser complementar, fique à vontade. A gente acabou conversando mais e refletindo sobre a importância dessa capacitação, aonde eu compartilhei novamente, né, esse case do Dara, né, o pitch que eu tinha feito, e aí eu tentei reformular ele numa lógica mais emocional e de trazer esse storytelling e correlacionar isso com os impactos macroeconômicos no Brasil. Então, é no sentido de ficou assim, ó. Imagine uma mãe solo, com 3 filhos, vivendo em uma casa sem saneamento, sem acesso à escola ou emprego formal. Agora imagine essa mesma mulher, 2 anos depois, com os filhos na escola, renda estável, acompanhamento de saúde, tendo um acompanhamento de saúde e exercendo sua cidadania com autonomia. Né? Essa é a transformação que o Instituto Dara promove. E por que que isso é importante? No Brasil, né, segundo o IBGE, dados do IBGE de 2023, mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema. E a demanda por soluções eficazes, comprovadas e escaláveis nunca foi tão urgente em relação a isso, porque é uma problemática nacional e internacional também, né? Se pensarmos numa perspectiva mais macro. E aí, como a gente pode solucionar, né? Como podemos contribuir para, enfim, mitigar esse problema? Há mais de 30 anos, o Dara já impactou mais de 85 mil pessoas com a metodologia intersetorial que entrega saúde, educação, moradia, renda e cidadania, rompendo o ciclo da pobreza de forma estruturada e duradoura. Então, eu tentei estruturar esse storytelling, né, essa narrativa nessa lógica mais lúdica, trazendo com esses dados macros e fechando com a nossa solução, né? Então, foi mais ou menos isso. A gente não estruturou mais ou menos nos slides, como deveria ser, mas acabou que a gente conversou mais sobre esses tópicos. Não, muito bom, Luana. Eu só faria uma recomendação. Para falar da problemática no Brasil, eu colocaria no início da sua fala. Depois pensa um pouco sobre. Sim. Eu colocaria ela no início, porque depois, quando você fala da mãe e pede para imaginar, você já está falando do sonho. Entendi. Eu nem pensei Então, nessa lógica do sonho, é verdade. você já está falando do sonho. Depois você fala do Dara, e aí faltou só no final o pedido. O que que você É quer? o call to action, né? Sim, Exato. Então, entendi. muito bom. Também foi um. Que bom que vocês conversaram e foi um ótimo exercício também. Sim, Parabéns. obrigada. Gente, estamos chegando ao fim. Eu acho que foi esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Agradecer, thank you, Cindy. É, E queria dizer para vocês que eu fico à disposição para tudo que vocês quiserem, para
oportunidades de troca. Tem, eu vou botar de novo aqui enquanto vocês estão na. Botar meus contatos aqui no final. Ih, eu fui demais. Para quem quiser anotar meus contatos, fiquem à vontade. Eu estou sempre. Façam parte do Conexão Captadoras. Acho que vocês vão ser super bem recebidas. Fiquem super à vontade. Quem quiser, é só me mandar uma mensagem, seja no celular, seja no e-mail, e a gente faz a conexão, tá bom? Obrigada a todo mundo e que bom que a gente se conheceu. Obrigada, Ana. Obrigada, Luana. Obrigada, Ana, foi ótimo. Vou te mandar um e-mail também com umas duvidazinhas, se puder me ajudar. Claro, Nina, fica à vontade. Eu estou à Obrigada. Obrigado, disposição. Ana, pela oportunidade, pelas trocas. E eu já mandei o e-mail também para você me inserir lá na rede da colaborativa das mulheres. Ai, maravilha. Quero todas vocês lá, gente. Eu espero vocês. Obrigada. Foi maravilhoso, Ana, me ajudou muito. Ai, que bom. Fico feliz, Ana. Gente, vou indo, Obrigada, então. Ana, até mais. Obrigada, Juliana, Nina, Ana, Luana, todo mundo que ficou até o final. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.